Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma live com o nosso querido amigo Vitor. Esse aí é craque, esse aí é fera e eu posso assinar embaixo. Vamos lá, gente. Vamos hoje com o nosso convidado Vitor. Boa noite, Burega da Bahia. Chama a galera para hoje que a live vai ser top. Chama Vitor, um atleta, uma pessoa aí ímpar, jogador, ex-atleta de Vitória, Vasco Esporte, jogou também fora do Brasil, no Catar. E vamos aí bater um papo, que é como o tema da live, oportunidades. E um símbolo de oportunidade foi esse rapaz aí, tá? O Vitor, que realmente soube aproveitar as oportunidades. E como eu sempre digo aqui no meu Instagram, aonde eu digo que nem todas as oportunidades servem pra gente, nem todas. Às vezes a gente acha que a oportunidade é realmente para nós, mas temos que pensar antes de tentar arriscar. Vitor, vou convidar aqui nosso amigo logo pra gente fazer o nosso bate-papo, nosso querido amigo Vitor. Nadson, boa noite. Massoterapeuta. Lohânio, boa noite. Hoje nosso bate-papo é com o nosso querido amigo Vitor. Boa noite, Catiane. Vou convidar logo o nosso convidado ilustre aqui para poder bater esse papo conosco. Antes de tudo, queria indicar esse livro aqui, ó, gente. Seja um líder de herói. Um livro muito bom que eu tô lendo. Muito bom mesmo. Outro livro que eu indico, mas esse aqui eu já acabei de ler, é o de Mário Sérgio Cortella, Ainda Dá. Um livro bastante importante aí, você que está querendo galgar um espaço na sua vida pessoal, na sua vida profissional, principalmente, ainda dá. E seja um líder de herói. Maria Del Carme, boa noite. Deixa eu chamar logo o nosso convidado aqui. Gente, eu disse a vocês que eu ia trazer um cara assim, ímpar. E estou trazendo. Amigo Vitor, para bater esse bate-papo que vai render. Tem muita coisa aqui para perguntar, muita coisa mesmo. E ele Boa noite, Vitor! Tudo bem, meu amigo? Tá que vir, graças a Deus, nossa live chegou. Graças a Deus, um prazer estar falando com você, amigo. Prazer é todo meu amigo. Ana Valéria, boa noite. Ana Valéria é uma jornalista aqui bem conceituada aqui, Vitor, em Salvador. Gente finérrima. Já foi também a minha cliente de coach. E vamos nessa. Tava dizendo aqui que convidar, teríamos um convidado que realmente é uma pessoa ímpar, um profissional também ímpar, porque eu particularmente pude ver, não conviver, mas ver o seu trabalho realmente de perto, né? Na época do Vitória, então, eu sei das suas qualidades, porque antes de sermos bons profissionais, eu penso, Vitor, que nós temos que ser bons seres humanos. Certamente. Correto. Porque aí tudo vai desenrolar da melhor maneira possível. E assim, ó, é um prazer enorme receber aqui você na live de hoje. O tema da live, como você sabe, é agarre a sua oportunidade, e eu vejo que você realmente teve essa capacidade de agarrar as oportunidades que a vida te deu. E aí eu quero saber, vamos começar aí da sua carreira. Da sua carreira. Como foi que surgiu a vontade de ser jogador de futebol? Obviamente que toda criança tem, mas como foi você, Vitor, entrando na carreira de atleta, de um jogador de futebol quando criança? Me conta aí mais. Então, João, assim, desde que eu me entendo por gente, né, eu tinha aquele foco de ser realmente um jogador de futebol, um atleta profissional de futebol. Assim, eu não tinha um plano B.
para ser bem sincero, eu não tinha um plano B. Desde criança, jogava bola o dia inteiro na rua. Naquele tempo a gente podia, né, jogar bola na rua o dia inteiro. Não é como hoje. Verdade. E assim, meus pais sempre me apoiaram. Logicamente, tinha que trabalhar, né? Mesmo jovem, mesmo criança, tinha que ajudar em casa, mas nos momentos vagos era só futebol, então eu não tinha um plano B. O meu foco sempre foi ser um atleta de futebol. E eu tenho uma pessoa em minha cidade, né, de Frutal, que se chama Adalto, né? Lá ele é conhecido como Culau. Ele já tinha enviado alguns garotos para os clubes, viu a qualidade em mim, me preparou para que isso me desse uma oportunidade em um clube, e surgiu uma oportunidade no Vasco, né? E eu agarrei com unhas e dentes naquele momento. Foi eu e mais um outro garoto, um amigo meu. Ele com uma semana passou no teste, e eu muito franzino, como sempre, só fui passar no teste depois de um mês. Eu me recordo como se fosse hoje, o treinador chegar em mim e falar, olha, vai em casa com seus pais assinar os documentos, e aquela alegria imensa, né? E eu saí Sim, correndo do vestiário até fora do estádio ali do Vasco, né? do básico. E ligar para minha mãe para falar, ó, passei no teste. Então, era algo que eu sempre, foi um sonho, né, para mim, concretizado naquele momento. Mas para chegar ao profissional, até chegar ao profissional, tem muitos degraus para se subir. Mas deu tudo certo. No final deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. E, Vitor, como foi que você, jovem, saiu da sua cidade para ir para o Rio de Janeiro, para um clube já de proporções enormes, Vasco, campeão carioca brasileiro, mundial, de tudo. Como foi essa mudança, assim, porque você é garoto, tem toda a questão familiar. Como foi que você conseguiu morar em outra cidade, mesmo com seus pais morando em outra cidade? Como foi essa, vamos se dizer, essa ambientação dentro de um clube grande, já que você já saiu direto da sua cidade, obviamente que você estava treinando e tudo, e já foi logo para um clube de grandes proporções? Não é fácil, né, João? Eu tinha 13 anos de idade, 13 para 14 anos, uma cidade de 30 mil habitantes. Eu nunca tinha visto água salgada na minha vida, né? Então, ir para um Rio de Janeiro, mas é a vontade, era o meu sonho, eu era extremamente determinado para isso. Então, quando eu cheguei ao Rio, a gente ficou alojado dentro de São Januário, com mais de 60 garotos, né? 60 jovens. Toda essa adaptação é muito difícil, porque você não tem mais ninguém próximo, né? E eu já, depois que eu voltei em casa e para os meus pais assinarem e voltei para o Rio, eu fiquei praticamente 9 meses sem voltar em casa. Só voltei no final de ano. Então eu só iria em casa uma vez ao ano, uma, duas no máximo, para ficar uma semana, 10 dias. Mas quando se tem determinação e vontade, né, de ser aquilo que você coloca na tua cabeça que tu quer ser, então foi isso que me fez passar por. Lógico, houve momentos que eu ligava para minha mãe chorando, mãe, quero ir embora. Mas ela não é esse o seu sonho. Então eu tive esse amparo, né, pelos meus pais. Você não é isso que você quer, então tenha determinação, seja determinado que você vai chegar lá. Mas não é fácil. O garoto realmente tem que ter uma estrutura familiar por trás. Hoje, logicamente, as coisas estão um pouco mais fáceis, né? Hoje se tem Sim, empresários dentro do clube que praticamente toma conta do garoto. Mas naquela época não tinha, era você e Deus. verdade. E o que você falou é importante, a questão do seu foco, né? Porque você já saiu da sua cidade, você não tinha um plano B porque você acreditava demais que você iria se tornar um jogador de futebol. Então, quando a gente pega alguns profissionais de diversos ramos de algumas atividades, eu percebo que tem profissionais que não têm esse foco que você tem. É por isso que eu gosto sempre de trazer alguns atletas, Vitor, e ex-atletas, para fazer live e fazer esse link, porque o atleta, ele vive intensamente aquilo ali. Então, é foco, é determinação, você perde, ganha, todos os dias você perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Então, acaba que você se condicionou a ir em busca dos seus sonhos.
quando a gente traz isso para o mundo corporativo, infelizmente eu vejo muitos profissionais que não mantêm o foco durante a sua jornada da sua carreira, né? Com certeza. Isso aí é como você disse, não só no meio do futebol, né? É em todo segmento de trabalho, a pessoa tem que ter aquele foco. Dificuldades vão haver, logicamente, mas se você mantiver o foco. Eu tenho uma frase do Thiago Brunet, que eu sei que você acompanha, que Sim, é aquele conheço. funcionário bom é aquele que resolve problemas difíceis, né? Verdade. Então, a gente que não só no meio do futebol, o jogador de futebol lá dentro, na hora que tiver a situação difícil, ele tem que aparecer. É a hora que ele tem que resolver a situação. Isso não só no futebol, como também no outro tipo de trabalho, né? Em outra situação. Então, é o que o Thiago Brunet falou. Se você resolve Verdade. problemas difíceis, você vai subir, vai se cada dia melhorar dentro da sua empresa. E como foi a sua chegada no São Januário depois que você foi aprovado nos testes? Então, é porque eram 2 anos em uma categoria, né? O meu primeiro Sim, ano, que foi em 93, eu tive 3, 4 jogos como titular e a maioria no banco. Teve até uma situação inusitada, por ser tão franzino. Chegou no final do ano, alguns diretores queriam que o treinador, na época, Sérgio Farias, me mandasse embora, porque eu não tinha jeito para correr, e ele bancou. Falou assim, não, deixa que esse ano vai ser o ano dele. E foi o meu ano, né, 94. Tanto é que em 9 jogos eu já tinha feito 25 gols. Então, dali em diante, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Subi para o juvenil, mesmo sendo o primeiro ano. Joguei os 2 anos de juvenil, né, e chegou aquela grande oportunidade para mim, que foi a Taça São Paulo, de 97, que eu era o primeiro ano. Mas como nós sim, tínhamos sido campeão juvenil em 96 e o Júnior tinha perdido para o Flamengo a Taça Rio, nós subimos com moral, né? Então o diretor chegou em mim e falou assim, olha, você vai começar jogando, agora só depende de você. E em 4 jogos na Taça São Paulo eu fiz 7 gols e assim que terminou o quarto jogo eu já tinha sido chamado para estrear como profissional com o Antônio Lopes, com 17 anos, né? Então, aquilo ali para mim foi tudo muito rápido. verdade. É algo assim, que eu morava dentro da concentração, já cheguei no Rio, já me colocaram no hotel junto com o profissional, e aí o mundo gira. A sua cabeça, se você não tiver uma cabeça boa, por isso que muitos atletas hoje chegam no profissional, apesar do que naquela época não se ganhava tanto dinheiro, né? Mas hoje tem Sim, garotos aí chegando no profissional ganhando 30, 40 mil já. E se não tiver uma cabeça boa, uma estrutura familiar, ele vai jogar tudo isso para água abaixo, né? Então, tem que ter uma estrutura por trás de tudo isso. verdade. E foi nessa Copa São Paulo que você fez o meu Vitória, porque todos sabem que eu sou Vitória, de gato sapato, né? E Isso. você fez o Vitória de gato sapato, que aí teve o interesse do Esporte Clube Vitória e outros times, obviamente, em contratar você. Agora, o que mais espanta é a questão de você ser tão jovem naquela época e ser tão maduro com relação a tomadas de decisões. Porque hoje em dia a gente vê que é a minoria da minoria dos jogadores que conseguem ter um emocional bem trabalhado para que não faça besteira durante a sua carreira. Não só jogador de futebol, mas também profissionais de outros segmentos também que se vislumbram com coisas que aparecem. Porque você, no Vasco, um time consagrado, você poderia, como se diz, né, andar no salto alto e você sempre manteve ali o seu foco e os seus objetivos pessoais em primeiro lugar, não se distraindo com coisas passageiras, né? Porque são interferências que acabam entrando em nossas vidas no decorrer do tempo e acaba que a gente não se torna aquele profissional que nós planejamos lá atrás. Então, isso é muito positivo, é esse foco mesmo, é muito interessante que hoje, infelizmente, não só o futebol, mas alguns profissionais estão se perdendo, não é isso? Com certeza, né, João?
Tem que se ter o foco. Sem o foco não tem como você chegar ao seu objetivo final, né? Apesar de que hoje as redes sociais estão aí. Hoje eu trabalho aqui, dou aula em escolinha, estou cursando Faculdade de Educação Física. Tem o Xavier, amigo meu aí de Salvador, que a gente sempre que a gente dá oportunidade aos garotos, a gente coloca nos clubes, né? Então, o que a gente fala para os garotos? Tem que ter foco. Né? As coisas hoje chegam muito fáceis, as redes sociais estão aí, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se posta, né? Não só no meio do futebol, mas como em outros segmentos. Por quê? A gente está sendo vigiado o tempo todo. Verdade. Então, às vezes, algo que você posta na internet vai te prejudicar lá na frente, ou até imediatamente. Então, como as coisas estão muito fáceis hoje, o profissional tem que tomar muito mais cuidado. Verdade. Gente, sigam o Vitor lá, é uma pessoa ímpar, um profissional assim, show de bola, show de bola. Eu sempre digo isso, Vitor, porque eu realmente pude acompanhar. Então, foram momentos que eu convivi, via você treinando, a época de Tássio, de Xavier, Alain Delon, aquela safra do Vitória poderosa, né? Aquela garotada, show de bola. E como foi a sua vinda para o Vitória? Porque, pelo que eu li, houve uma pequena discussão, né? Que Eurico não queria liberar, Paulo Carneiro, aí entrou o técnico, que era do Vasco, que não queria deixar você vir para cá. Como foi essa briga entre esses dois clubes e dois presidentes que na época era consagrado um dos dois melhores presidentes da época, né? Paulo Carneiro e Eurico Miranda. Isso, os dois realmente era briga de gente grande, né? Realmente eram muitos bons presidentes, Paulo Carneiro no Vitória. Então, é como você falou, na Taça São Paulo de 97, tinha um observador técnico do Vitória que chamava-se Ayrton Paraíba. E assim que acabou os jogos lá, ele entrou em contato comigo, pediu meu telefone dos meus pais, e eu estava praticamente 14 meses sem receber salário no Vasco, ganhava R$100 por mês, ajuda de custo. E o Vitória me ofereceu um salário, na época tinha aquela Lei Pelé, que se não tivesse um contrato profissional, você poderia sair do clube, e me ofereceram uma casa também aqui em Minas, né, na minha cidade natal, e eu, sinceramente, eu saí mais por causa da casa, né? Mas que depois que teve toda essa confusão, quando foram me ver jogando, eu estava jogando a final do Dallas Cup nos Estados Unidos, onde fomos campeões, e aí entraram na justiça, eu fui julgado na CBF, teria que ter voltado para o Vasco, mas o Paulo Carneiro chegou em mim e disse, olha, fique tranquilo que você vai jogar no Vitória. Então eu tive que ficar praticamente 1 ano sem jogar, e ele entrou em acordo com o Eurico Miranda na ocasião, e eu pude jogar pelo Vitória, né? Infelizmente, algumas coisas não aconteceram como eu gostaria, porque na época muito jovem, não tinha empresário, só depois que eu cheguei aí que eu vim a ter, né? Mas quando eu fui, eu não coloquei nada no papel e eu fiquei sem a casa. No final das contas, não honraram o que me prometeram, mas é algo do passado. Me martirizou muito tempo as pessoas que fizeram isso, mas eu já as perdoei, entrego na mão de Deus e a vida que segue. As coisas são assim mesmo. Agora, você ficou 1 ano sem jogar e só treinando. Correto. Foi isso? Eu não poderia nem... Eu tinha alguns jogos amistosos do Vitória no interior, que eu cheguei aí em um jogo, só que o Vasco descobriu. Então eu não poderia jogar de forma alguma, nem amistoso. Então eu fiquei 1 ano praticamente fazendo academia, né, musculação, que o Paulo Carneiro queria que eu ficasse forte de qualquer jeito, mas não tinha condições. Não teve jeito. E sem poder jogar. Era musculação e treino em campo com bola. Só depois que eles resolveram a mesma situação que eu pude estrear pelo Vitória. Agora, como foi esses 12 meses, Vitor, sem jogar oficialmente falando? Como foi na sua cabeça? Em algum momento, você pensou, pô, isso não vai dar certo, vou ter que largar o futebol, que aqui fazer tantos meses sem jogar, porque a gente, como profissional, nós queremos o quê? Atuar. Nós queremos entrar em campo, de fato, atuar, e a gente trazendo isso para o mundo corporativo, a gente percebe que tem profissionais que não sabem o momento certo,
Porque nós como profissionais, nós temos um momento de esperar, de aguardar. Não é aguardar as coisas acontecerem e a gente não fazer nada, mas a gente trabalhando, treinando, de fato, nos preparando para que quando o momento chegar, a gente agarrar com tudo e conseguir pôr em prática o que nós sabemos mais fazer. Como foi para você, tão jovem, em Salvador, sozinho, pai e mãe em Minas Gerais, não é isso? Como foi para você passar esse tempo todo sem atuar, esperando, porque assim, quer que não tinha algo oficial dizendo que você ia entrar tal dia, de X mês, tal jogo. Não tinha, não era isso? Realmente, não tinha. Não tinha, eu estava, assim, a realidade é que em 97, teve aquele jogo aí do Vasco e Vitória, 5-4 para Vitória dentro do Barradão. Sim. Então, aquele jogo, o pessoal do Vasco veio a Salvador atrás de mim, né? Encontrou comigo, marcou uma reunião comigo para que eu pudesse voltar para o Vasco. Me ofereceu as mesmas bases que o Vitória tinha me oferecido na época, mas assim, o que eu fiz? Eu cheguei, estava preocupado, porque eu não sabia em que situação, em que pé que estava, só me falavam que estava sendo, né, o trâmite judicial, mas eu cheguei novamente no Paulo Carneiro e perguntei, como é que vai ficar a minha situação? Ele falou assim, eu já te falei, fica tranquilo que você vai jogar no Vitória. Confiei na palavra dele, né? Na ocasião, eu já tinha conhecido minha esposa, que até hoje, né, estamos juntos, praticamente há 23 anos, isso aí foi a bênção na minha vida, né? Já estava grávida, nós nos conhecemos e já ficou grávida, e a gente já tivemos nossos 2 filhos gêmeos, que é Kaique e Caíco. Então, assim, eu também tive esse apoio ao lado dela, que se eu também tivesse praticamente sozinho, a minha cabeça realmente poderia dado uma titubeada, mas em momento algum passou pela minha cabeça e falar assim, eu vou parar de jogar futebol. Não, isso não. Isso aí, independente se eu tivesse que voltar para o Vasco ou ficar no Vitória, o que eu sei fazer, o que eu sabia fazer era jogar futebol. O meu foco era esse, né? Então, o apoio da família, tanto dos meus pais longe e da minha esposa, né, foi fundamental nesse momento difícil. A família base, né, Vitor? A família é. Eu sempre digo, quando estamos em apuros, com certeza a família vai abraçar você. É a base que nos fortalece sempre, né? Com certeza. A família é tudo. Primeiramente Deus, né? Mas abaixo de Deus é a nossa família. Até entrou um grande amigo aí, o Leiva, que hoje é o observador técnico do Fluminense. Um abraço, Leiva, Geraldinho, meu brother. Então, assim, são pessoas que moram no meu coração, que sabem da minha história, né? Então, assim, se a família, abaixo de Deus é a família, porque sem a família a gente fica meio sem norte, né? Então, eu agradeço a Deus nesse momento difícil, minha família está junto comigo. Vitor, gente, quem tiver alguma pergunta para Vitor, pode fazer aí, pode perguntar, que Vitor responde. E sempre quando eu digo, a nossa live aqui é direto ao ponto, sem enrolação. É o papo sadio. Faz uma pergunta para Vitor, que o homem está aqui, viu? Aproveite que o homem está aqui. Vitor, cara, como foi no dia que o presidente Paulo Carneiro falou para você, Vitor, é hoje? Rapaz, como foi a sensação, cara? Me conta aí. Então, porque a situação sua é como se tipo, no mundo corporativo, uma pessoa recebesse uma promoção. Se os líderes falarem, olha, aguarde aí que a sua promoção vai vir. Infelizmente, tem profissionais que não sabem esperar o momento. Tem profissionais que reclamam, que não se prepara para aquele momento. Então, quando o momento chega, a pessoa no mundo corporativo não tem um curso ideal, não tem algumas qualificações que aquele cargo necessita. Então, a sua paciência trabalhou ao seu favor. E aquele profissional que quer tudo o mesmo tempo e o tempo todo, isso aí não é legal, porque chega no dia D e na hora H, cadê? Não se preparou, não pode acontecer.
como foi, cara? Me diga aí, porque a sensação deve ser assim, o máximo. Ah, com certeza. Foi emocionante, né, João? Porque eu ficar um ano parado, né, sem poder jogar, a gente que está ali querendo jogar todo dia, não poder, é difícil. Mas como você falou, eu não estava jogando, mas eu estava me preparando para jogar. E foi interessante que foi na semana da final do primeiro turno do Campeonato Baiano, né? E como eu estava o tempo todo só treinando, ele chegou em mim e falou assim: eu não falei para você que você ia jogar no Vitória? A partir de hoje você pode vestir a camisa do Vitória. Então, assim, aquilo ali para mim, eu falei: agora eu vou mostrar o porquê que eu vim, né? E foi muito bom, porque foi na final, na época, o professor Chiquinho de Assis, saudoso Chiquinho de Assis, Saudoso Chiquinho de né? Assis. Pessoa que me ensinou muito, conversou comigo: vai começar jogando, não vai? Eu falei: professor, eu estou um ano sem jogar. E eu acho melhor a gente colocar você no segundo tempo. Eu falei: perfeito. Para já pegar mais ou menos o pessoal já um pouco cansado, já no meu ritmo, né? E estava 1-1 Bavi de juniores, eu entrei, fiz o gol da vitória. Então foi algo muito emocionante, marcante na minha vida, já na estreia ser um Bavi e marcar o gol da vitória. Fomos campeões do Com o primeiro coração a mil. coração a mil. Mas é gostoso demais, é o que você falou, tanto no mundo corporativo, né? Às vezes a pessoa está lá trabalhando, esperando uma oportunidade de crescimento. Mas quando aparece a oportunidade, a pessoa não se preparou para aquilo. Então, a gente tem que estar sempre se preparando para, na hora que a oportunidade aparecer, a gente aproveite da melhor forma possível. Vitor, tem um sobrinho meu aqui, Uri, viu? Joga demais, rapaz. Quando essa pandemia passar aí, quero que você dê uma avaliada nele aí, viu? Vamos. Se a gente puder Tava fazer para jogando, ajudar, a gente está aí. tava jogando em um time aqui na Juazeirense. Sim, Bom de conheço. bola, viu? Bom de bola. Bom de bola. Pronto. Vitor, aí você ficou um ano parado e retornou para jogar no Júnior por conta da sua idade, que você ainda era jovem, ainda tinha idade para jogar no Júnior. E como foi a sua transição para o profissional? Porque a gente sabe que jogar em Júnior é uma coisa, o profissional você já está em outra pilha, né? Você já está em outra fila. Como é a sensação de essa transição do Júnior para o profissional? Assim, João, para mim foi muito tranquilo, né? Porque mesmo eu jogando no Júnior, eu treinava no profissional. E naquela época, o Vitória, a gente fazia 4, 5 viagens internacionais no ano. Então, a categoria de Júnior do Vitória, todos os jogadores estavam preparados para que na hora que surgisse uma oportunidade no profissional, aproveitar. Porque a pressão já tinha sido feita em jogos, né, fora do país, com clubes grandes. Então, aquela pressão de ter que entrar e fazer algo diferente já não tinha mais, porque já estava preparado para isso. Mas é lógico, é profissional, é uma outra situação. Você tem que entrar e mostrar que realmente você tem potencial para permanecer, né? Mas para mim, assim, modéstia à parte, foi tranquilo, porque eu estava acostumado, já conhecia todos. Eu treinava no profissional e descia para jogar no júnior quando não precisava de mim no profissional, então foi tranquilo. Para mim, para jogar no profissional foi tranquilo. Você, profissional, qual foi a sua primeira partida? Primeira partida, Sim. eu entrei em 98 contra o Sport, na Copa do Nordeste. Lá em Aquele Recife. 2x2 foi? Isso. Foi 2x2, não foi? Foi com o professor Ricardo Gomes. Gomes, foi Nós isso mesmo, eu lembro. empatar, faltando 15 minutos para acabar o jogo, a Ilha do Retiro lotada, e aquilo ali é gostoso demais, né? Então, o meu primeiro jogo foi ali. Então, e foi bom que nós ganhamos um pênalti e fomos para a final, né? E fomos campeões na Copa do Nordeste daquele ano. Foi isso Mas mesmo. a oportunidade foi essa. Ô, Vitor, e como é lidar com a pressão dentro de campo? Porque sabemos que hoje, no mundo corporativo, seja ali no futebol ou não, nós vivemos de resultados. Isso é fato. O funcionário, o empregado que não der resultado, infelizmente, vai ter que ser chamado outro no banco de reserva para poder, por assim se dizer,
substituir. Como é para você lidar com pressão quando você veio para o Vitória, da torcida adversária e da torcida do próprio clube, dos treinadores, cobrando de você um alto desempenho, um alto rendimento em campo? Como é que você se saía bem? Porque assim, eu sempre observei você e sempre você foi um cara muito sereno. Fora e dentro do campo também, Vitor jogando, parecia que o estádio cheio, exemplo mesmo aquele jogo contra o Goiás, Serra Dourada, parecia um vulcão verde, né? Cheio de gente e você ali jogando uma frieza assim imensa. Como é que você lidava a preparação durante jogos como esses? Olha, é o que eu falo. Para mim, era muito mais gostoso, e eu acho que eu acredito não só para mim, para todo profissional, né? É muito mais gostoso quando tem a pressão, porque aí você não perde o foco. E eu sempre gostava de jogar com o estádio lotado mesmo, sendo ele a favor, que é muito gostoso, como contra também, o torcedor xingando, aí que te motiva mais ainda para você pegar a bola e ir para cima. Eu nunca tive problema com isso. É lógico que você entra aquele um pouco nervoso, mas é como sempre todos dizem, né? Primeira bola que você pega no jogo, toca perto, toca próximo, acerta o passe, acabou nervoso. Então eu procurava fazer isso depois tranquilamente. É gostoso demais. É o que a gente fala. Não só no profissional de futebol, né? Em outros segmentos, às vezes você está ali sob pressão, mas é onde vem a oportunidade. É em cima da pressão que vem a oportunidade, né? Então, se você mostrar que tem qualidade e suporta a pressão, certamente você vai ser visto com outros olhos. Verdade, verdade. Então, gente, fica a dica de Vitor aí, tá certo? Pressão e tipo, é o que a gente fala, né, Vitor? O profissional que não é cobrado é porque ele não é capaz de fazer aquele trabalho que as pessoas estão querendo que ele faça, estão pedindo, estão esperando. Porque eu, particularmente, não vou cobrar algo a ninguém a uma pessoa que não possa fazer. Nunca vou fazer isso, porque eu sei que a pessoa não tem condições de me entregar algo. Mas a gente sabendo que a pessoa tem condições de entregar muito mais do que já vem fazendo, obviamente que a gente vai querer extrair o máximo daquele jogador, daquele profissional, enfim. Tem uma pergunta aqui, viu, Vitor? De Uri, já teve o convite de jogar no Bahia? Não, no Bahia eu não tive. Eu tive uma oportunidade muito boa, onde eu trabalhei no Bahia com o Nilton Mota, né? O Nilton Mota, Sérgio Moura, na Na base, ocasião. não foi? Isso, na base. Fui lá, fui como observador técnico, cheguei a treinar o 96, 94, que é o Talisca que está aí hoje, chegou a treinar comigo lá. Então, assim, eu tenho muito carinho Maravilha. pelo Bahia também, é um clube que eu respeito muito, abriu as portas para mim aí, né? Coisas que fiquei um bom tempo com as portas não fechadas, mas para você entrar dentro do Vitória, passou uma época aí que era difícil até de entrar. Nós que fomos atletas do clube, tinha que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para entrar no clube. Então, são coisas que acontecem, né? É Mas, verdade. e o Bahia abriu as portas para mim, eu sou muito grato ao Bahia por isso também. Eu já vi alguns jogadores falar a mesma coisa também, que deveria ser o contrário, né? Deveria ser uma coisa de gratidão ao profissional que sempre honrou, não só no futebol, mas também a empresa que por ali passou, sempre um profissional correto, chegava no momento certo, que se doava em campo, né? Com Então certeza. isso eu creio que é muito importante as empresas ter mais um cuidado com o tipo de profissional desse perfil, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Hoje você não valoriza o profissional, mas amanhã aquele profissional ele pode colaborar na sua empresa de alguma maneira. Com certeza. Eu tive aí em outubro do ano passado, que hoje o coordenador da base é o Emerson, né? O Emerson Melo. Nós jogamos juntos aí no profissional do Vitória. O Paulo Caneiro voltou a assumir, né? Foi. Então assim, ele me ligou, falou, olha, Vitor, as portas estão abertas,
aqui no Vitória. Eu levei um garoto aí para fazer uma avaliação em outubro do ano passado, não deu certo, faz parte. Às vezes o Sim. garoto é bom na cidade, bom no bairro, mas na hora que chega num clube e vê uma estrutura dessa, se Dura. assusta, né? E aí a gente fala, tem que estar preparado fisicamente, mas também psicologicamente para chegar e render o que realmente é preciso render para ficar num clube de grande porte, né? É verdade, foi o que a gente estava até batendo papo hoje sobre aquele profissional que eu estou fazendo as sessões de coaching, que ele fisicamente está muito bem, mas a cabeça precisa dar um upgrade, precisa dar uma melhorada, precisa dar uma aliviada, porque não vai adiantar ele estar bem fisicamente e mentalmente. Eu até penso, Vitor, que é mais fácil um jogador de futebol ou um profissional ele está bem fisicamente ou bem mentalmente e fisicamente não tão bem e jogar com qualidade do que ele está bem fisicamente e mentalmente não está nem em campo. Está com a cabeça em outro lugar. Exemplo disso, Ronaldo Fenômeno, né, que veio para cá para o Brasil, todo mundo criticando, e chegou aqui, deu um show de bola, né? A qualidade dele. Com certeza. É porque, é como você disse, está bem mentalmente, lógico, tem que estar bem fisicamente, sim, mas quem tem uma certa experiência não vai correr errado, né, João? Se não vai correr errado, está bem mentalmente, vai cortar os caminhos e na hora que a bola chega, igual o Ronaldo Fenômeno, é indiscutível, né? Quando a bola chegava, ele resolvia o jogo, né? Então, às vezes, como você diz, certamente você bem mentalmente é mais importante do que física, com certeza. Verdade. Agora, cara, como foi substituir? Porque assim, quando você estava no Vitória, tinha vamos dizer, uma seleção baiana, né? O Vitória era um time assim, uma seleção, ganhava tudo. E aí chegou Bebeto, né? Bebeto. Como é, cara? Porque eu vejo muitos profissionais, porque não é porque eu tenho um cargo de supervisão que eu não possa fazer um serviço de um auxiliar por algum momento. Eu não vou me considerar rebaixado nunca. Jamais. Até porque eu sou profissional e se eu estou ali dentro da empresa, eu tenho que servir a empresa da melhor maneira possível, enquanto eu tenho um contrato trabalhista ali. E na época que Bebeto chegou, você estava titular do time. Correto. E voando, jogando muito bem. Como é dar um passo para trás e esperar uma outra oportunidade chegar? Como foi essa transição, esse processo na sua cabeça e ali na prática, no momento da chegada de Bebeto aqui no Vitória? Então, João, o Bebeto, assim, era uma pessoa que era um dos meus ídolos, né? Era uma pessoa que eu me espelhava como profissional. Até algumas jogadas que eu fazia era de ver ele jogar. Então, para mim, foi gratificante quando ele chegou. E hierarquicamente, como é que eu iria ser titular com o Bebeto, tetracampeão mundial, chegando ao clube? Eu tinha consciência que eu ia ter que treinar e jogar muito mais ainda, mas eu sabia, o professor Ricardo Gomes chegou em mim, disse, Vitor, continue treinando, que a sua oportunidade vai aparecer novamente. Continuei treinando para que quando houvesse uma nova oportunidade, eu entrasse e desse conta do recado. Né? Mas foi muito bom, o Bebeto é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me aconselhava muito. Né? Além de eu era fã, me tornei mais fã ainda. Uma pessoa humilde, uma pessoa que poderia ser arrogante, não querer falar com ninguém por tudo que já tinha conquistado, e não, sempre me aconselhou, me ajudou depois, né? Que ele tinha os atletas de Cristo no Rio de Janeiro com o Jorginho, lateral direito, e eu passei as minhas fases de lesões, tive que ficar no Rio. Ricardo Gomes ligou para ele e falou assim, nossa, o Vitinho manda vir treinar. Fiquei 3 meses treinando no Rio de Janeiro, nos atletas de Cristo. Então eu só tenho a agradecer ao Bebeto por tudo que ele fez por mim. E é lógico, a gente tem que respeitar a história, né, ô João?
A história que o Sim. Bebeto tinha, eu tinha que respeitar. Não tinha eu que ficar de cara feia, de nada. Tinha que aprender mais ainda com aquele profissional que estava do meu lado. E foi isso que eu fiz. E de uma forma ou outra, ele serviu também como uma válvula propulsora para a sua carreira, né? Porque ele chegou, você foi para o banco, e aí você começou a se preparar mais ainda. Ele foi como uma espécie de motivação, né? Por assim Com dizer. certeza. Tipo, eu tenho que treinar para eu entrar no jogo também. E aí foi uma competição sua com você mesmo, interna, que a competição, ela faz parte da nossa vida profissional e é bom você ser uma pessoa competitiva, mas em uma competição sadia, isso é muito importante. E de uma forma ou outra, ele foi uma peça ali importante para a sua carreira diante, né? Porque ele chegou, tomou a sua vaga, por assim dizer, e você teve que correr o dobro, treinar Com muito. certeza. Com certeza. E, e quando foi essa virada de chave aí? Porque, salvo engano, foi no Bavi, não foi que você entrou no lugar dele? Sim. Foi no Assim, Bavi? a cada passo que ele dava nos treinos, nos jogos, eu estava ali atento para aprender, né? Se eu já aprendia vendo ele pela televisão, imagina ao meu lado, né? Então, assim, o meu sonho era jogar com o Bebeto. E aí, o que que me acontece? Jogamos em Porto Alegre, eu não entrei no jogo, jogamos no Rio. Aí eu entrei e joguei 10 minutos ao lado do Bebeto. Então, eu posso dizer, eu joguei com o Bebeto, né? Ao lado do Bebeto. Fiz a dupla de ataque com o Bebeto. E no Bavi, eu entrei no lugar dele. Nós perdemos o Bavi aí de 1-0. Ele sentiu o tornozelo, né? E quando ele entrei no lugar dele, no próximo jogo ele teve que rescindir o contrato com o Vitória, porque ele disse que tinha tido um problema nesse tornozelo, que ele ia fazer o tratamento. E foi aquele jogo contra o São Paulo, né? Que aí eu voltei a ser titular e nós ganhamos o jogo aí de 5-1 e eu fiz 3 gols, o Simval fez 2. Então foi muito bom para mim, assim, o que eu aprendi e depois do que aconteceu comigo. Agora você vê, né? Porque isso é bastante interessante. A gente vê profissionais. Boa noite, Ravena, uma grande amiga minha aqui. Vitor, porque assim, você fez coisas que profissionais de hoje em dia não fazem, né? Porque chegou um cara com status de estrela. Bebeto, tetracampeão, mundial, enfim. E mesmo assim, com a chegada dele, você usou ele de uma boa maneira, assim, por assim dizer, para poder você ter mais motivação e treinar. E se preparar, porque as oportunidades, elas surgem, né, Vitor? Então, você sabia que a qualquer momento a oportunidade vai aparecer. A gente não sabe se é amanhã, depois, não tem data. Ela pode chegar repentinamente, ou também pode demorar. Mas você se preparou para a ocasião, você treinou, você estava dando o seu máximo, e quanto o jogo do São Paulo, cara, você arrebentou. Se fosse hoje, você ia pedir música. É Ia verdade. pedir música. Agora, como foi que naquele jogo contra o São Paulo, naquela partida, o técnico falou, Vitor, você é titular. Como foi que você recebeu essa notícia? Então, o Ricardo chegou em mim depois do jogo, né, na quinta-feira, nossa representação. Ele já sabia que o Bebeto tinha tido esse problema no tornozelo. Ele falou assim: Vitor, domingo é você e mais 10, você vai ser titular. E eu falei: tá ok, professor, deixa comigo que vai dar tudo certo, né? Porque eu estava preparado para aquilo. Eu já estava, né? É o que eu te falo, eu estava vendo o Bebeto treinar, eu estava aprendendo, me espelhando, mas também me qualificando, né? E quando surgiu a oportunidade, eu agarrei com as duas mãos, né? Aquele jogo ali foi. Depois daquele jogo ali, deu uma engrenada, comecei a fazer gols, então foi muito bom. Deu tudo certo. É aquele negócio. Aproveitei a oportunidade e as coisas começaram a acontecer. E também você aproveitou a oportunidade porque você também se preparou para estar ali, né? Isso é muito Isso, importante, porque a gente vê pessoas que querem muitas coisas e não se preparam para o momento. Aí não tem condições. verdade.
A gente tem que estar se preparando sempre, né? Eu digo que eu perdi um pouco de tempo depois que eu parei de jogar futebol, porque a gente fica muito focado, né? Por isso que muitos atletas, às vezes, quando perde um pouco o foco, porque a gente vive desde criança no meio do futebol, né? Então a gente não quer parar. E eu parei muito cedo, devido às minhas lesões, né? Mas estou sempre no meio, tenho procurado me qualificar cada dia mais. Quem sabe um dia vir a ser um treinador, estou estudando para isso. Então, se a oportunidade chegar, como eu creio em Deus que um dia pode vir a chegar, se for esse o propósito de Deus na minha vida, eu tenho que estar preparado. E é isso que eu tenho procurado fazer. Então, e você tocou em um assunto, Vitor, interessante, que a Gomes perguntou aqui. Uma perguntinha: quais os planos de Vitor atualmente fora dos gramados? Será que com grande conhecimento, realmente, de futebol, que ele tem, pode um dia se tornar um técnico? Então já está respondido, né? O Aías, garoto bom. Esse garoto é um garoto maravilhoso, amigo dos meus filhos, gente boa. Assim, eu estou me preparando para isso, entendeu, João? Eu gosto, o meio do futebol, quando a gente está nele, a gente não quer sair, né? Então, eu tenho me preparado para isso. Se for da vontade de Deus, a gente vai, um dia desse aí, a gente surge aí como um treinador. A gente começa de baixo, começar numa base, mas vamos aos pouquinhos aí subindo os degraus. Que capacidade, conhecimento, técnica você tem. E assim, se for da vontade de Deus, eu sempre digo, Deus tem um plano para todos nós, né? Então, se for da vontade dele, as coisas vão acontecer. Você é um cara assim, qualificado para. E eu me lembro até hoje, Vitor, eu não esqueço. Você não lembra não, mas eu tenho uma ótima memória. Você estava subindo você, Tássio, eu não me lembro, Marconi, acho que foi Marconi. E eu estava descendo para treinar. Você estava subindo, e eu era grande fã seu. Aí eu falei: Vitor, deu autógrafo aqui. Aí você deu, só que você deu autógrafo na camisa de treino. Para eu levar essa camisa de treino para casa, meu amigo. Foi uma agonia, viu, Vitor? Foi uma agonia, porque eu quase compro a camisa, acredite. Porque, naquela empolgação, porque, tipo, eu era menino, via vocês jogando, era uma coisa assim, pra mim, surreal, porque na época que eu comecei a treinar, eu passei em um teste. Eu não fiquei muito tempo lá no Vitória. E aí, quando eu vi você treinando, eu falei: o Vitor, porque eu vi na televisão, vendo pessoalmente, eu falei: não posso perder a questão da oportunidade. A gente não pode perder. Eu não sabia se eu ia me encontrar com você outras vezes. Então eu falei: a oportunidade é essa. E eu, na cara de pau, falei: agora, Vitor, não tá isso aqui. Eu fiquei tão zoado, tão maravilhado em ver vocês, que na camisa do próprio treino mesmo, você... E eu andava com a caneta dentro do short, para poder, no dia que eu ver você, eu pegar. E você sempre humilde e atencioso com seus fãs. E tenho certeza que Salvador aqui, muita gente fala de você. Hoje mesmo, pô, Vitor, rapaz, eu lembro desse jogo. Mandaram vídeo para mim do jogo contra o São Paulo, aquele jogo magnífico contra o Goiás, que você faz um gol e você ajeita para o Landelon fazer aquele golaço. E assim, você é um exemplo de pessoa e de profissional para muitos jovens e para muitas pessoas que não são do ramo do futebol, mas que trabalham em outros segmentos profissionais, porque são qualidades hoje que eu vejo que está se perdendo um pouco. Está se perdendo um pouco. E não pode se perder. Com certeza, João. Não pode perder. Eu te agradeço, né? Depois de tantos anos aí, nós nos reencontrarmos. É verdade. Por aí em Salvador, e nós vamos marcar para a gente almoçar junto aí, para a gente vamos. Na época, Vitor, a camisa enorme, rapaz, de treino, o colete gigante.
Mas a gente não perde nada em ser educado com as pessoas, entendeu, João? Eu acho que a gente tem que. Isso aí a gente não está fazendo mais que a nossa obrigação. Infelizmente, tem pessoas que começam a subir e acham que pode pisar em todo mundo, mas a gente não sabe o dia de amanhã. É Então verdade, verdade. a gente tem que estar sempre servindo, né, as pessoas, porque realmente isso aí é o que a gente tem que fazer mesmo, porque isso é que Deus manda a gente fazer, né? Servir ao Verdade. próximo, tratar bem as pessoas. E é isso. A gente não pode ser. Tem que ter humildade sempre. E colocaram aqui, ó, venha ser técnico do Bahia, porque com o Roger tá complicado. Não, o Roger está fazendo um bom trabalho aí, rapaz. Mas O Roger você tá pensa, fazendo um bom Vitor, trabalho. em ser técnico de futebol, passa a sua experiência dentro de campo. Como técnico, você vai olhar o jogo nas quatro linhas, né? Você não vai poder botar a roupa e entrar em campo, Verdade, obviamente. verdade. Você, Mas você já se viu como um técnico de futebol? já sim, João, já Já? vi. Por Maravilha. exemplo, assim, aí no Bahia, na ocasião que eu tive em 2010, se eu não me engano, o Newton Mota me disse, olha, você tem tudo para ser um bom treinador. E o Newton Mota, modéstia à parte, ele, como É o coordenador de fera. futebol, é um dos melhores do país, né? A visão dele, Verdade. tanto é que tantos jogadores que ele revelou aí para o mundo do futebol, não só dentro de campo, como fora. Hoje nós temos pessoas aí como João Paulo no Palmeiras, Hamilton no É Palmeiras, Wesley Carvalho. Wesley Carvalho. E, assim, então, sempre, e são pessoas fazendo excelentes trabalhos, tudo passou pela mão de Mota. E ele falou, Vitor, você tem tudo para ser um bom treinador. Naquela época eu não ouvi muito, né? Mas assim, hoje aqui eu dou aula na escolinha Nova Geração aqui, do Luizinho, amigo meu, que nós jogamos junto no Vasco, em 94 viemos nos reencontrar aqui 20 e poucos anos depois. Então eu já tenho um pouco, né? Lógico, tem muito que aprender, tem muito que aprender, mas já está um pouco no sangue. É diferente você do lado de fora, você tem que ter o feeling na hora de comunicar com os atletas. É uma mudança que você faz no jogo, você ganha um jogo. Ou você ganha ou você perde um jogo, né? Então, isso requer Sim. muito estudo, mas a gente já tem um pouco de qualidade de ter passado, né, a experiência de ter estado dentro do campo. Então, isso aí facilita um pouco para a gente. Verdade, verdade. E esse o que eu sempre. O nosso tema da nossa live hoje foi sobre oportunidade, porque você agarrou as suas oportunidades que você teve de uma maneira assim, que eu digo, ímpar. Porque foi muito, teve muitas interferências externas que poderia fazer com que você desistisse logo de cara. E você foi uma pessoa focada, persistente e determinante. E de entender que naquele momento você tinha que dar uma caminhada para trás para poder você avançar mais, para você e assim, com a chegada do Bebeto, serviu para você, ó, tenho que melhorar mais, tenho que correr mais, tenho que aprender a aprender, porque a nossa vida é essa, é aprender a aprender todos os dias. E com um profissional do calibre de Bebeto, que veio tetracampeão, com status de ídolo para cá, para Salvador, fez com que você chegasse a um nível de alta performance dentro do futebol. Você usou ele como uma meta, eu quero chegar igual a esse cara aqui. E você chegou naquele jogo contra o São Paulo, que você arrebentou, e ali naquele ano você foi um dos artilheiros do Vitória. Então, Correto. para você ser artilheiro de um time, apesar que o time do Vitória naquele ano era um time bom, que tinha um ataque que fazia muitos gols. E assim, eu estava analisando os jogos que você participou, sempre teve a participação de Vitor. Sempre teve a participação em gol, em assistência, em gol, em assistência, em gol, em assistência. E você veio com tudo, velho. Então, quando a gente leva para os profissionais que estão assistindo essa live, é focar. Focar, ser um cara determinante e não desistir nas primeiras circunstâncias
que você vê aquelas barreiras e você, vou largar isso aqui, não vou fazer mais. E Com você, certeza, como você João. disse, você nunca pensou em desistir, né? Com certeza. Desistir jamais, né? E como a gente fala, o teu público tem muitas pessoas relacionadas a empresas, né? Às vezes a primeira dificuldade que a gente tem, a gente quer dar um passo para trás, não, continue firme. E comigo não foi só uma vez, foi várias vezes. Às vezes no mundo secular aí, né? Os profissionais de grandes empresas que estão para subir de cargo, há muita inveja, né, João? E as Sim, pessoas, às vezes, para subir de cargo, eles querem derrubar as outras, né? Isso não é no meio do futebol, no meio corporativo. E eu já passei por isso também, mas nem por isso eu desisti. Teve até uma situação em 2001, que um saudoso Mário Sérgio, treinador, esse, sim, meu Deus. esse homem foi um cara para mim que fosse, ele é aquele que olha dentro do seu olho e fala o que ele pensa. Ele não tem aquele negócio de você não gostar dele ou não gostar, é o 880. Né? E eu tinha pessoas dentro na ocasião, por ter jogado em 2000, então eu tinha uma grande probabilidade de jogar em 2001, né? Mas eu tive um problema na coluna, fiquei praticamente o primeiro mês todo sem treinar, e ele fez uma reunião com a gente no vestiário e falou que tinha um atleta que tinha dito que não aceitava ficar no banco de reserva, que ele ia descer esse atleta para o juvenil. E eu jamais pensei que era comigo. E aquela conversa foi para mim. Né? Mas depois de uns 15 dias ele chegou, eu comecei a treinar, ele me chamou dentro da sala dele, olhou dentro do meu olho e falou assim, aquela reunião foi para você. Eu falei, professor, não pode ter sido para mim. Porque o que eu tiver para falar, vou falar na tua cara, olhando dentro do seu olho. E ele falou assim, não, justamente por isso que eu estou te chamando. As pessoas nas quais eu falei disse que você é assim. Então eu quero ver se você realmente é assim mesmo. Então sempre tem pessoas querendo te derrubar, mesmo você sem ter feito nada, né? Mas eu Verdade. falei com ele, eu falei olho no olho, ele acreditou em mim. E depois daquilo ele já estava me colocando para jogar e eu tive, infelizmente, a minha primeira lesão, né? Onde me deixou 4 meses parado. Mas no mundo corporativo é difícil, as pessoas querem te derrubar a qualquer custo quando vê que você está crescendo. Mas a gente tem que tirar Verdade. esse letra, colocar na mão de Deus e seguir em frente. Com certeza. Vitor, cara, eu não sei nem como agradecer a você, a sua participação aqui na nossa live. Essa live, com certeza, trouxe insights, trouxe exemplo para muitos profissionais, pessoas que entraram aqui na nossa live. E, assim, são características realmente de um profissional vencedor, como você foi e você é. E tenho certeza que na nova carreira de técnico de futebol vai ser vitorioso também, como foi na de jogador. Assim, é um prazer a gente se reencontrar, né? Depois de anos Com se certeza. reencontrar de novo, cara. Assim, eu fico muito feliz por você, por sua família, para os seus filhos, que eu já falei com um deles também aqui pelo Instagram e tal. E assim, para mim é um prazer imenso rever você, ter contato com você, porque a gente começa a lembrar coisas lá atrás. E assim, é bom a gente se cercar de pessoas com qualidades que você tem. Você é humilde, cara batalhador, inteligente e que não focado, determinado e persistente. São qualidades realmente de profissionais de alta performance e que, infelizmente, a minoria da minoria possui. E tem chances de ter, mas acaba deixando fatores externos de tomar conta da sua carreira e da sua vida pessoal e profissional também. Eu, como coach, Vitor, tenho muitos clientes que chegam para mim, já estou perdido, sem foco, e a gente consegue realmente fazer um trabalho bacana, mas assim, foi um prazer imenso fazer essa live contigo. Espero a gente, quando você vir em Salvador, a gente marcar para almoçar e botar o papo em dia, porque você é um cara do bem, você é um cara bacana. Galera, segue o Vitor lá, e assim, um profissional assim, com uma competência enorme, tá? Agradeço demais. É isso, João. Eu que agradeço. O prazer é todo meu. E fechou. Esse ano ainda eu quero ir a Salvador e a gente vai marcar para estar junto aí. Vai ser um prazer para mim.
né? Que Deus continue abençoando a tua vida, a vida Amém. da tua família. E em breve estaremos juntos aí. Tá joia? Muito Com obrigado. certeza, O prazer Vitão. foi todo meu. Um abraço, meu amigo. Fica Deus com abençoe. Deus. Tchau, tchau. Amém.